Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Moriah, Shalom Moriah, Shalom Moriah, paz do Senhor. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa. A Páscoa nós sabemos que é uma festividade dos judeus que perdura até o dia de hoje, só que nós sabemos que na prática a Páscoa ela aponta para a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, morte e ressurreição. E a Santa Ceia é um memorial para que a gente recordemos o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, onde ele, como Cordeiro de Deus e sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele sacrifica ao seu Deus e Pai por amor à humanidade, e o sacrifício é ele mesmo. O que significa a palavra Páscoa? Ela tem origem no hebraico Pessah. Esse nome Pessah, em aramaico, seria Pisserá. E no grego, Pasca. Mais ou menos isso, Pasca. Grego eu tenho uma dificuldadezinha, mas mais ou menos isso, Pasca. Então, qual foca aqui? O hebraico, que é o original, Pessah. Essa palavra Pessah, o significado dela está lá em Êxodo 12, 13. Claro que se eu ler em português, inglês, qualquer outro idioma que não seja o original hebraico, eu não vou entender o que é Páscoa. Mas vamos ler em português, já eu digo o significado, ok? Abra sua Bíblia em Êxodo 12, 3 e vamos ver o que é a Páscoa. E será o sangue para vós por sinal, sobre as casas em que estejais lá, e verei o sangue, e saltarei sobre vós, e não haverá em vós praga do destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Observe aí que Deus ele fala, e saltarei sobre vós. Esse e saltarei no hebraico é o façarti. No aramaico tarcônico seria veihos. Esse veihos não tem nada a ver com Páscoa em hebraico, que é Pessah. Já o façarti, essa palavra hebraica, ela tem todas as letras do nome Páscoa. O P, o Samer e o Het. Então, nós temos que a raiz de façarti, que é ir passarei ou ir saltarei, ela forma a palavra Páscoa, Pessah. Então, Páscoa significa saltar sobre, passar longe. E trazendo para o hebraico moderno, perder, no sentido de poupar. Ok? Então, nós temos que a Páscoa, a Pessah, ela aponta para o futuro, a morte e ressurreição de Cristo. A Santa Ceia aponta para o passado, ao memorial, onde nós vamos recordar o sacrifício de Cristo na cruz. Cada vez que alguém toma o pão e bebe o vinho, está lembrando as dores e os sofrimentos que Cristo passou por amor à humanidade na sua carne e o derramamento do seu sangue por amor a nós. Então, basicamente, Páscoa é saltar sobre ou passar longe. No hebraico moderno, perder no sentido de poupar. Mas antes da gente entender a Páscoa verdadeira, a original, que não temos como principal representante um coelho, mas um cordeiro, a saber, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem disse que Jesus era um cordeiro foi Yohanan ben Zacarias, ou seja, João, filho de Zacarias, que é primo de Jesus. Interessante que Zacarias é sacerdote. E na lei de Moisés, filho de sacerdote, sacerdote é. Apesar de que toda regra na Bíblia tem exceção, porque quem cria a regra é Deus e ele decide como é que ela vai funcionar. Então, nós vemos que como ele é filho de sacerdote, ele sabe todo o processo, todo o ritual de sacrifício, ele sabe o valor do holocausto, da oferta pela culpa, oferta pelo pecado, oferta movida, libação, etc. Ele entendia tudo acerca dos rituais, do simbolismo da Páscoa. E o Espírito Santo revela a João que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Nós vemos lá em Hebreus que na ordem de Arão, nós temos aí pelo menos, de acordo com a história, em torno de 82, 84 clãs sacerdotais de Arão até chegar em Cristo. Com o fim da ordem de Arão, surge agora a ordem de Melquisedeque, uma ordem eterna, porque Melquisedeque, ele não tem ascendência e não se sabe a sua descendência, que fim ele levou. Então ele é tipo de Cristo, ele simboliza o eterno, ele simboliza Deus. O Deus eterno que não tem ascendência, e a sua descendência a gente sabe que só tem o seu unigênito, o Cristo. Então, como Melquisedeque, o rei da justiça, Melquisedeque, ele aponta para essa questão da divindade, Cristo é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Observem que na ordem de Melquisedeque, Jesus ele vem da tribo de Judá. E Judá não é tribo sacerdotal, de acordo com a história dos hebreus. Nós vemos que a tribo sacerdotal é Levi. Todos tiveram possessões quando adentraram a terra prometida sob o comando de Yehoshua ben Nun, Josué filho de Nun. E todas as 11 tribos tiveram possessões, menos a tribo de Levi, para a qual foram estabelecidas cidades e refúgio. E Deus disse: a porção de vocês serei eu. Eu sou a herança de Levi. Olha só que honra você ter Deus como sua herança, ao invés de um pedaço de terra. E a partir de Arão, a tribo de Levi, se institui ali o clã sacerdotal, os sacerdotes. E antes da gente ir para a falsa Páscoa, entender a falsa Páscoa, é necessário que a gente volte um pouco para entender melhor as 10 pragas que Deus utilizou para libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito. Nós sabemos que tudo começou com Adão e Eva, houve a queda, foram expulsos do jardim. Quando eles são expulsos do jardim do Éden, do Gan Éden, surge a geração de Gênesis 6, uma geração truculenta e maldita que provocou a ira de Deus, a ponto de Deus dizer: eis que me arrependo de haver feito o homem, porque este é carnal, meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, né? E ele ainda diz mais, ele diz: eis que estou para dar cabo de toda a carne em que há fôlego de vida, enviando um dilúvio de água sobre a terra. E ele estabelece ali a sua aliança com Noé. E dali nós sabemos que tem a questão da arca de Deus, construída por Noé. E essa arca, ela aponta para a igreja, e a porta da arca, Cristo. E os animais da arca, a igreja, nós. Mas espera aí, nós somos os animais? Sim, Jesus ele nos chamou sem acepção. Antes de entrar na arca, nós éramos irracionais, nós éramos brutos. Nós agíamos pelo impulso, pelo instinto. Mas, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Dentro da arca, o leão não podia sair comendo tudo que era animal. Dentro da arca, o escorpião não podia sair enferrujando todo mundo. Dentro da arca, o tamanduá não podia sair abraçando e matando as pessoas. Dentro da arca, o baiacu, é claro que o baiacu não entrou, que ele é um peixe, mas modo de dizer, ele não podia inchar. Então, a natureza mudava na arca. E se a arca é a igreja, e nós estamos na igreja, a nossa natureza, ela é forjada em Cristo. Mas voltando para a Páscoa. Antes da Páscoa ser estabelecida, 9 pragas já tinham acometido a terra do Egito. Cada praga tinha um porquê dela ser utilizada no Egito, tanto pela questão do Midrash, que é a explicação da Torá por eruditos judeus, como pela questão da teologia sistemática, onde nós vamos ver que cada praga era um ataque aos principais deuses pagãos do Egito. A primeira praga, nós sabemos, de acordo com a história, que os egípcios
não deixavam os judeus tomar banho. E os egípcios tinham os deuses Rep e Ra, que eram onde Rep era o deus das inundações do Nilo. Então, para atacar Rep e Ra, e também para punir os egípcios, porque não deixavam os judeus tomar banho, Deus fere as águas do Egito, transformando-as em sangue. A segunda praga, nós vemos que os egípcios obrigavam os judeus a pescar para eles. E para ferir os deuses Et e Rep, deuses das inundações e deuses das populações de animais ali do Egito, Deus agora multiplica as rãs no Egito. De acordo com Midrash, possivelmente Deus não multiplicou só as rãs, mas os crocodilos do rio Nilo. Continuando, a terceira praga é porque os judeus eram obrigados a limpar as casas dos egípcios. Então Deus manda a terceira praga para ferir o deus egípcio Ged. A quarta praga é porque os judeus eram obrigados a caçar animais selvagens para o Egito. E Deus, querendo ferir o deus Set, que é o deus pagão no Egito, Set, Deus envia então a quarta praga. A quinta praga é porque os egípcios obrigavam os judeus a pastorear ovelhas, separando eles de suas famílias. E Deus, querendo atacar os deuses pagãos Amon e Apis, ele envia então a quinta praga. A sexta praga é porque os egípcios eles obrigavam os judeus a construir casas de banhos para os egípcios. E Deus, querendo atacar o deus Sekhmet, para atacar Sekhmet, Deus envia então a sexta praga. A sétima praga é porque eles obrigavam os hebreus a lavrarem a terra. E Deus, querendo atacar os deuses Amon e Osíris, envia então a sétima praga. A oitava praga é porque eles eram obrigados a plantar árvores. E Deus, querendo atacar os deuses Ísis e Serafes, envia a oitava praga. A nona praga é porque eles prendiam os judeus em calabouços. E Deus, querendo atacar Horus e Faraó que é considerado o deus Horus vivo, o senhor das duas coroas, das duas terras, o senhor do delta do Nilo, né? E Deus, querendo mostrar que Faraó não é Deus coisa nenhuma, envia a nona praga. E a décima praga é porque os egípcios lançaram a descendência dos judeus no rio Nilo para serem devorados por crocodilos e hipopótamos, dentre outros animais. E Deus, ele deixa claro no livro de Êxodo que como os egípcios mataram o primogênito dele, ou seja, Deus está dizendo que as crianças inocentes que foram mortas, ele considerava filho dele, filho primogênito. Aí Deus diz que por vingança mataria os primogênitos dos egípcios. E aí onde a Páscoa, a Pessah, ela é instituída. Páscoa, que significa saltar sobre, passar longe, no sentido de que Deus poupou os filhos de Israel. Porque onde estivesse a marca de sangue nos umbrais da casa, o destruidor não passaria para matar todo primogênito que ali estivesse. Conosco não foi diferente. Nós andávamos errados, nós andávamos como ovelhas que não tinham pastor, destinados à morte, à condenação eterna, porque tínhamos uma dívida com Deus. Uma dívida que não podia ser paga tão facilmente, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus, ele tomou o nosso lugar. Interessante que Barrabás é ladrão e salteador, e ele foi libertado por ocasião de Páscoa. Interessante, por ocasião de Páscoa, ele foi libertado e Jesus ficou no lugar de Barrabás. O nome Barrabás, em aramaico, galileu, Barrabá, significa filho do papai. Só que Barrabás não é filho do pai coisa nenhuma. Ele era um homem mau, um homem truculento, um homem que matava pessoas na rua, que roubava mercadorias,
que faziam terror ali na região da Judéia. E ele foi preso justamente por ser esse homem mau, esse assassino, esse ladrão. E por ocasião de Páscoa, Pilatos, ele pergunta: a quem quereis que eu solte? Jesus chamado Cristo, Yeshua Meshicho, ou Yeshua Barrabás, Jesus Barrabás. Olha só o nome dele, Jesus Barrabás. É um Jesus falso, né? É claro que talvez eu vou ser no lugar daquele povo e ia pensar: peraí, Barrabás matou familiares nossos, roubou coisa da gente, destruiu nossas casas, e eu vou libertar esse camarada? Só que o povo foi pago por Caifás, porque Caifás tinha inveja de Jesus, e foram pagos para gritar em aramaico: Sache Barabá, Sache Barabá, que é solte Barrabás. E Pilatos pergunta: o que é que eu faço com Jesus chamado Cristo? E o povo começa a gritar: Yestele, Yestele, que em hebraico seria seria crucificam. Então, enquanto o povo condena o culpado e absorve, quer dizer, condena o inocente e absorve o culpado, Deus estava em tudo aquilo, mas era necessário todo esse cenário para que eu e você tivéssemos uma esperança de vida eterna. Porque muita gente acha que morreu, acabou, mas a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Existem duas eternidades: a eternidade com Deus, onde o homem, após a morte, ele vai para o Gran Éden, o paraíso, e de lá ele espera a primeira ressurreição, quando Jesus voltar, para depois de um juízo, o juízo de Deus, que está lá em Apocalipse, após esse grande dia de juízo, sair do Gan Éden, do paraíso, e ir para a nova terra, porque o próprio Jesus vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. E ele cria um novo céu e uma nova terra, porque a primeira terra e o primeiro céu já não existem, porque o próprio Jesus os destruirá. 2022 e clima tenso de guerra, muita gente achando que essas armas nucleares vão dizimar a raça humana. Só que nós que cremos que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele criou o planeta Terra, bem como todo o universo. Os reinos físico e metafísico estão sob o seu poder, e as nações um dia se ajoelharão diante do Filho de Deus. E para que tudo isso aconteça, não pode a palavra de Deus cair por terra. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não passará, disse Jesus. Se a palavra diz que é Cristo que vai destruir tudo, então a destruição da terra caberá ao Filho de Deus, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, ao leão da tribo de Judá, Emanuel. Então, quando Jesus voltar, Ele mesmo, claro, no tempo certo, destruirá o globo terrestre. Mas até lá, muita coisa vai acontecer. Temos aí a questão escatológica dos 7 selos, onde nós temos aí também a questão dos cavaleiros do Apocalipse, e das 7 trombetas, as 7 taças, com as quais se consumiu a ira de Deus. Temos aí um governo que ainda vai se levantar, o anticristo. Fome, peste, guerra, terremotos, multiplicação dos animais, das bestas feras da terra, tubarões, leões, tigres, águias, etc. Tudo isso deve acontecer para que então venha o fim. O princípio das dores está no seu tempo final e caminhamos para o cumprimento das Escrituras. Então Jesus, nós comemoramos a Páscoa, questão cultural, porque a Páscoa ela tem o sentido de comemorar algo que ainda ia acontecer, que é a morte e ressurreição de Cristo, para salvar a humanidade dos seus pecados. Já a Santa Ceia, que nós comemoramos, ela
é um memorial para lembrar do sacrifício de Cristo a favor de nós, para nos salvar da condenação eterna. Como eu disse, depois da morte segue-se o juízo, está na Bíblia. E enquanto há vida, há esperança. Deus, ele pode perdoar o mais vil pecador, aquele que mais cometeu crimes e coisas erradas. Se ele se arrepender de verdade, Deus está pronto para perdoar. Deus não é como um homem que tem uma dificuldade em perdoar. Deus é longânimo, Deus é complacente, Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Mas ele também é um Deus da justiça, que diz na sua palavra: minha é a vingança e a retribuição. Ele diz também, lá no Salmo 94, o salmista se expressa em sua oração, dizendo: Deus das vinganças, Senhor, Deus das vinganças resplandece. O famoso El Necamote, o Deus das vinganças. Ele é o Deus de amor, ele é o Deus de paz, mas ele também é o general de guerra. Sar Shalom, príncipe da paz, também é Adonai Elohei Tisbaot, o Senhor Deus dos exércitos. Ele controla o bem e o mal. Deus não faz o mal, mas ele controla a ação do mal para um dia julgar os maus. Então, o sacrifício pascual, ele aponta para uma oferta pelo pecado, um holocausto. Nós sabemos que, de acordo com o livro de Levítico, livro hebraico de Vaikra e Chamou, nós sabemos que o ritual do sacerdócio, primeiro, o sumo sacerdote devia fazer uma expiação por si e pelo povo. Para isso ele passava por um ritual de purificação. E na hora do sacrifício do holocausto, o ofertante ele levava o cordeiro. Só que a Bíblia vai dizer que ele entrava no tabernáculo, naquele templo móvel, e ficava no ato exterior ao lado do Cohen Hagadol, do sumo sacerdote. E ele chamava o cordeiro para dentro do tabernáculo. Então o cordeiro ele tinha que ir voluntariamente. Ele não podia ir obrigado ao sacrifício. Lembra que Jesus ele disse: a minha vida ninguém tira de mim, eu voluntariamente a dou. Alguém pode dizer: então Jesus cometeu autopiedade, Sansão cometeu autopiedade? Não. Sansão era juiz de Israel, e como juiz era sua missão defender a nação, ainda que custasse a sua própria vida. Jesus ele é rei, profeta, juiz e sacerdote. Ele é o Messias, o ungido. Na condição de Messias, ele na condição de juiz, ele deveria, se preciso, morrer pelo povo. E foi isso que ele fez. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando o ofertante chamava o cordeiro, que ele entrava, diz a Bíblia que ele lavava as mãos na pia móvel. A minha Bíblia diz que Pilatos lava as mãos e ele diz: eu sou inocente, eu lavo minhas mãos do sangue desse inocente. O historiador Flávio Joséfo diz que Pilatos morreu lavando as mãos no Rio Jordão, com uma doença nas mãos, onde ele tinha que lavar as mãos sem cessar. E interessante, né? E a Bíblia também diz que após a lavagem das mãos era feita uma análise no cordeiro. Observe que a Bíblia diz que o sumo sacerdote ele analisava se o cordeiro não tinha defeito. E João ele é filho de sacerdote, ele é filho do sacerdote Zacarias, que estavam uma vez no turno de Abias. E quando João olha para Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi analisado. Ele tinha que ser analisado pelo sacerdote, mas antes disso tinha que ser feita uma pré-análise pelo ofertante. E nós vamos ver o povo dizendo, quando Pilatos diz: o que eu faço com este homem? O povo vai dizer: crucifica-o, crucifica-o. E Jesus, ele é colocado para ser crucificado. Então, quando ia passando ali, tinha o altar do holocausto, onde o cordeiro seria sacrificado. Simboliza a cruz.
A cruz, que é símbolo de maldição, está lá em Deuteronômio, maldito aquele que for pendurado num madeiro. Então Jesus se fez maldição por nós. Lembra de Neustã, no livro de Números? A serpente de bronze, quando o povo era mordido pelas víboras venenosas do deserto, quem olhava para a cruz, ou para a serpente de bronze, símbolo da maldição, era curado por Deus, e não pela serpente. Então, quando nós olhamos para a cruz, para a morte de Jesus na cruz, que é símbolo da maldição, nós somos salvos do pecado, nós somos curados de nossas enfermidades na alma e no corpo, porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados, disse o profeta Isaías. Então, passava pela... nós temos aí que Ele passava pela pia, depois pelo altar, que simboliza a cruz. No átrio tinha o candelabro, que simboliza Jesus, a luz do mundo. Tinha a mesa de pães asmos, com 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. E Jesus diz: eu sou o pão da vida. E tinha o altar do incenso, que simboliza Jesus como intercessor da igreja, do ser humano, que se arrepende dos seus pecados. E lá no lugar santíssimo, a arca da aliança, com 2 querubins, um virado para o outro. Interessante que quando Jesus ressuscita, tem um anjo na cabeceira e um nos pés do lugar onde ele estava sepultado, lembrando a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Deus está dando um recado para nós. Deus esteve aqui. A morte não pôde destruir Jesus. Está lá, em outra ocasião nós vamos falar do sacrifício de Cristo, mas a Páscoa, ela foi totalmente cumprida em Cristo. Quando Jesus morre na cruz, simboliza o sacrifício no altar do holocausto. E ele foi posto entre 2 malfeitores. E nós sabemos que em Gênesis 3, Deus expulsou o homem do jardim por causa da queda. Mas quando Jesus está morrendo na cruz, ele diz para o ladrão da direita: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Na tradução hebraica do Novo Testamento, essa palavra paraíso, que no grego é paradiso, está em hebraico Gan Eden. Hoje mesmo estarás comigo no jardim do Éden. Ou seja, Jesus colocou o homem de volta no jardim, colocou o homem de volta no propósito de Deus. E quando ele está morrendo, ele diz Nishlam, ou Huereskrim, ou Tetelestai. O que significa isso? A dívida está paga. E por fim ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele não diz em tuas mãos dou o meu espírito, ele diz entrego, que é afik, diferente de natam, que é dou, verbo dar. Então, ele faz uma entrega total ao Pai. Ele vai no inferno, toma a chave da morte, e ele ressuscita ao 3º dia, e por fim ele é assunto aos céus. E assenta-se à destra da majestade nas alturas. Então, a Páscoa é para comemorar que o verdadeiro sacrifício pela humanidade foi feito por Cristo. A ordem de Arão matava animais direto. E para acabar com essa matança de animais, Deus envia Jesus. Então, é isso aí, que nós possamos comemorar a verdadeira Páscoa, lembrando que foi por mim e foi por você que Ele passou aquele sofrimento. Para finalizar, eu vou cantar aqui uma canção em hebraico que Moisés e Miriam e todo Israel cantou após a travessia do mar, após já terem comemorado ali a Páscoa. Finalizaremos com esse louvor. Nós te louvamos, ó Senhor, pois triunfaste gloriosamente. Nós te louvamos, ó Senhor, pois triunfaste gloriosamente. Quem é semelhante a ti entre os deuses? Quem é semelhante a ti em santidade? Por tua misericórdia tu nos salva, tu nos guia. Por tua misericórdia tu nos salva, tu nos guia. Messias, Messias,
Ashira lera Adonai ki galga, Ashira lera Adonai ki galga, Nikamoha barelim Adonai, Nikamoha naedar, Bakodesh nahita behasdeha, Anzugalta, nahita behasdeha, Anzugalta, Nashiha, Nashiha, Ashira lera Adonai ki galga, Ashira lera Adonai ki galga, Nikamoha barelim Adonai, Nikamoha naedar, Bakodesh nahita behasdeha, Anzugalta, nahita behasdeha, Anzugalta, Meshiha, Meshiha. É isso aí, até a próxima. Deus abençoe. Shalom, shalom.